Olá a todos! Neste vídeo vamos revisitar a terceira lei de Newton, começando por rever o seu contexto, para depois apresentar o enunciado da terceira lei de Newton, assim como algumas das suas implicações. Newton advogava que toda e qualquer força que atua num dado corpo resulta da sua interação física com um segundo corpo. Newton considerava que, à força que um corpo exerce noutro, corresponde sempre uma resposta, ou seja, para toda a ação existe sempre uma reação. É importante notar que a força de ação e a força de reação atuam em corpos distintos. Segundo Newton, para toda a ação entre dois corpos, existe sempre um par de forças iguais e contrárias, que atuam em cada corpo e em simultâneo. Deste modo, para cada força de ação que é exercida num corpo, existe uma força de reação num outro corpo, que não é mais do que a resposta à ação. As forças de ação e de reação têm a mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Considerando dois corpos, 1 e 2, em que F12 é a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2, então, pela terceira lei de Newton, sabe-se que existe uma força de reação, F21, que é a força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Como podemos ver nesta representação. Corpo 1, o corpo 2, a força de ação F12 e a correspondente força de reação F21. Esta formulação, relativa à terceira lei de Newton, pode ser escrita da seguinte forma: F12 é igual a menos F21. Então, o que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton, dita lei da ação e reação, diz que, para qualquer ação, existe sempre uma reação igual e oposta. Ou, as ações mútuas de dois corpos, um no outro, são sempre iguais e direcionadas para partes contrárias. Deve notar-se que a terceira lei de Newton considera que a ação e a reação acontecem ao mesmo tempo e de forma instantânea. Agora, podemos ver demonstrações da terceira lei de Newton. Na representação da esquerda, podemos ver que as massas são desiguais. Deste modo, a massa mais pequena desenvolve uma aceleração bastante maior. Na representação da direita, como as massas são aproximadamente iguais, o movimento produzido pela força é praticamente igual. Da terceira lei de Newton, decorre a não existência de uma força isolada. De facto, para cada força de ação que atua num corpo, existe sempre, num outro corpo, o par correspondente daquela força, ou seja, a reação. As forças que representam uma interação mútua entre dois corpos surgem aos pares, têm magnitudes iguais e atuam em sentidos opostos. Esta é a essência da terceira lei de Newton. Uma dificuldade que emerge, desde logo, do enunciado da terceira lei de Newton, prende-se com a identificação de qual força é a ação e qual força é a reação. A terceira lei de Newton assenta na premissa de que as forças de ação e de reação atuam ao mesmo tempo, o que implica a necessidade de uma velocidade infinita no que diz respeito à atuação do par ação e reação.
Um exemplo simples da existência do par de forças de ação e de reação é o que acontece na atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Ou seja, a força que o Sol exerce sobre a Terra é exatamente igual à força que a Terra exerce sobre o Sol. Estas forças atuam em sentidos contrários. Se por absurdo se considerasse que o Sol desaparecia instantaneamente, então a força de ação também desaparecia. Todavia, a existência da força de reação permanecia por mais algum tempo. Tendendo a que a distância entre o Sol e a Terra é igual a 150 milhões de quilómetros e que a velocidade da luz no vazio é de 300 mil km por segundo, então o tempo necessário para que a ação do Sol chegue à Terra é dado por o quociente entre a distância e a velocidade. Ou seja, 500 segundos é o tempo necessário para que uma ação chegue desde o Sol até à Terra. Observa-se, pois, que uma vez terminada a ação do Sol, a existência da reação na Terra perduraria durante 500 segundos, o que contradiz a terceira lei de Newton no que diz respeito à simultaneidade da ação e da reação. Agora, temos um modelo biomecânico humano parado e respectivo diagrama de corpo livre, em que a força da gravidade e a força de reação normal entre o modelo e o Sol estão representadas. Força de reação normal Fn, força da gravidade Fg. É importante notar que aquelas forças nada têm a ver com a terceira lei de Newton, já que, apesar de terem a mesma intensidade e direção e atuarem em sentidos contrários, não são um par ação e reação, anulando-se, pois atuam no mesmo corpo. A terceira lei de Newton não é válida em problemas de altas velocidades, ou seja, problemas que correspondem a cerca de 80% ou mais da velocidade da luz. Em suma, a terceira lei de Newton diz que a toda a ação corresponde sempre uma reação, igual e contrária, isto é, as ações recíprocas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e orientadas em sentidos opostos. Agora, podemos ver alguns exemplos demonstrativos da aplicação da terceira lei de Newton. Ou seja, para cada força de ação, existe sempre uma força de reação. Resumindo, o que vimos neste vídeo? Começamos por fazer um enquadramento da terceira lei de Newton, para depois fazer a apresentação do enunciado da terceira lei de Newton. Subsequentemente, estudamos as implicações e limitações da terceira lei de Newton, para finalmente apresentar alguns exemplos demonstrativos da aplicação da terceira lei de Newton. Terminamos este vídeo apresentando algumas sugestões de leitura complementar. Muito obrigado!